Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo, eu sou professor e eu gostaria de fazer esse vídeo hoje para te fazer uma sugestão de filme nessa Semana Santa, Semana de Páscoa e nesse período de isolamento social. Mas eu queria começar te fazendo uma pergunta. Você usa óculos? Você precisa usar óculos? Pois é, eu durante muito tempo achei que não precisava utilizar óculos e de fato parecia que não precisava. Mais de uns meses para cá, descobri que para ler de perto, especialmente, eu tenho tido muita dificuldade. Fui ao oftalmologista e descobri que preciso das lentes. E foi muito interessante. A primeira vez que eu coloquei os óculos e li, foi maravilhoso, porque é como se as letras tivessem se acendido diante de mim. Mas apesar da maravilha que foi ler com essas novas lentes, eu descobri também que elas ficam embaçadas muito facilmente. Ficam sujas, há impurezas nela com muita frequência. E descobri que eu tenho que ter um exercício diário, permanente, de limpar, passar a flanela, eventualmente lavar as lentes para poder continuar enxergando melhor. Eu queria usar a metáfora dos óculos, das lentes, para falar um pouco sobre religião, que é o tema da série que eu queria recomendar que você assistisse nesses dias. Está na Netflix, a série tem o título Nova Ortodoxa. É uma série que trata sobre religião, sobre a experiência de dois jovens, particularmente uma garota muito jovem, que tem uma experiência de muita opressão na sua religião. E a partir dessa experiência, ela faz todo um movimento de vida, um movimento muito radical de sair e de procurar e de buscar outros caminhos para a sua existência. Vale a pena. Queria também te dizer que eu falo dessa série e falo da experiência que eu tive ao assistir essa série nos últimos dias. Ela é muito pequenininha, uma minissérie, 4, 5 episódios apenas. Muito rapidamente a gente consegue assistir e eventualmente rever algumas partes que são muito curiosas, muito profundas, tristes às vezes, mas que nos sensibilizam e nos fazem pensar muito. Eu falo a partir do meu lugar, eu falo a partir das minhas lentes. Eu tenho como formação original, minha primeira formação universitária, a teologia. A teologia é o lugar a partir do qual eu enxergo o mundo. Eu estudei teologia sistemática, história das religiões, história da igreja, estudei disciplinas ligadas à pastoral, estudei também Bíblia, textos religiosos. E depois, na minha formação no mestrado, no doutorado, na pós-graduação, eu me dediquei à Bíblia. Me dediquei a uma área muito específica chamada exegese bíblica, que é a leitura dos textos, a contextualização deles, tradução e tudo mais. Por isso, eu estudei hebraico, estudei grego, estudei latim, fui professor nessas áreas, na área de exegese, na área de línguas bíblicas. E uma coisa muito curiosa que eu descobri ao longo desse tempo todo de experiência na academia, de experiência com a cátedra teológica, é que as tradições ocidentais religiosas, especialmente aquelas ancoradas no judaísmo, são tradições que transcendem, extrapolam os limites da religião. Estão na sociedade, estão na cultura, estão na civilização como um todo e valores. A exemplo da cultura grega, da cultura romana, a exemplo de outras tradições, rios muito caudalosos que formam quem nós somos hoje como civilização contemporânea, está lá também como um traço muito importante e às vezes até imperceptíveis em coisas, em características, na política, na economia, na família, nos valores, enfim, em muitas áreas da vida está lá a presença das tradições antigas, semitas, hebraicas, judaicas, bíblicas, repito, para além da religião. Estou dizendo isso porque, apesar de ser a teologia, essa estante que está aqui atrás de mim é uma estante eminentemente teológica. Eu precisei descobrir muito rapidamente que eu precisava enveredar por outras lentes.
Porque uma única lente me faz enxergar de uma maneira muito específica. E com o tempo a gente precisa ir ajustando não apenas essas lentes que ficam embaçadas, mas eventualmente ir trocando as lentes. Porque o grau aumenta ou diminui, ou porque a realidade exige lentes diferentes. E por isso eu fui estudar história, fui estudar filosofia, fui estudar ciências sociais, política, estou estudando hoje direito, porque descobri que além dos livros da teologia, além dessas lentes que me fazem ver a realidade a partir de uma perspectiva, de um ponto de vista muito específico, é importante que eu enriqueça a minha visão do mundo, a minha visão do ser humano, a minha visão sobre mim mesmo, a partir de outras experiências. A série Nova Ortodoxa é uma reflexão sobre o poder, às vezes opressor, que as religiões exercem sobre as pessoas. E sobre a coragem e a força que mora dentro de toda pessoa, que pode fazer com que nós nos revolucionemos conosco mesmo, com que nós nos transcendamos, com que nós saiamos para fora e num gesto de suprema coragem e ao mesmo tempo ousadia e intrepidez, busquemos caminhos alternativos. Essa mesma religião que pode oprimir tanto é a religião que pode, de maneira muito profunda, muito radical, nos libertar e nos dar a consciência e nos dar a possibilidade de viver a vida de um jeito completamente diferente e um jeito que se renova a cada dia. As nossas lentes, elas são importantes para nos ajudar a enxergar melhor. Cada um tem a sua própria lente. Entre nós e o mundo não há, ou melhor, sempre há lentes que se interpõem e que nos fazem ver as coisas de um determinado jeito. O desafio que nós temos é permanentemente ajustar essas lentes para que a gente enxergue melhor e, às vezes, se pergunte se essas lentes estão nos ajudando ou nos atrapalhando. Se elas estão límpidas e cristalinas ao ponto de nos fazer enxergar de forma mais acesa as coisas que estão diante de nós, ou se elas estão embaçadas e, portanto, atrapalhando a nossa visão da realidade. Por isso é um exercício permanente. Não adianta, se você lê um livro, 2 livros, 1000 livros, mas aquilo que está atrás de nós, as nossas referências, são as raízes que nos firmam e que nos dão a nossa identidade. E nós não podemos abrir mão delas nunca. Mas nós precisamos, a exemplo de uma árvore que tem suas raízes plantadas profundamente, que a nossa copa dialogue com o universo, dialogue com o infinito, e que a gente tenha a flexibilidade, a gente tenha a capacidade de enxergar e ponderar e considerar tudo que vem até nós. A série Nova Ortodoxa pode nos ajudar a fazer isso. Nessa semana de Páscoa, nas tradições judaica, cristã, embora os calendários sejam um pouco diferentes, mas nos ajudem a pensar nesse momento de isolamento social sobre quais são as nossas referências, de onde nós viemos, mas a pergunta que não pode calar e que precisa nos ajudar é para onde nós estamos indo. Todos temos as nossas lentes. Elas são úteis, mas elas não podem bitolar a nossa visão sobre a realidade. Sempre que elas estiverem nos limitando e nos definindo, é preciso tirá-las, jogá-las fora, se necessário, ou substituí-las, ou incorporar a elas novos saberes, novas referências. Assiste lá, Nova Ortodoxa, na Netflix. E se quiser, volta aqui e a gente bate um papo sobre isso. Um grande abraço.